Você já sentiu aquela ansiedade de não saber como começar a sua redação do Enem? A sensação de estar perdido, sem saber o que colocar ali na sua tese, nos seus argumentos e também o seu repertório. Mas agora pode ficar aliviado, porque além de te mostrar o passo a passo para você colocar todos os elementos na sua introdução, eu também vou te explicar alguns conceitos que vai te ajudar a atingir a nota máxima na introdução da sua redação. Então, vem comigo. Fala, viajantes, tudo bem com vocês? Meu nome é João Marcelo e esse é o meu canal. Nesse vídeo eu vou estar te explicando como fazer uma introdução perfeita para a sua redação do Enem e depois de estudar por diversos métodos, passar por diversas plataformas, eu cheguei à melhor estrutura de introdução e vou estar passando aqui para vocês, tá bom? Então, bora pro vídeo. Uma coisa que virou muito a minha chave foi descobrir que a introdução é um período de resumo de todo o seu texto. Então, quando o corretor pegar o seu texto na introdução, ele já tem que saber tudo, basicamente, o que vai ser abordado. Ele tem que ter uma prévia do que vai ser falado no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2 e também um pouquinho na conclusão. Então, você já tem que trazer aí os elementos que serão abordados durante seu texto. Isso traz muita conectividade, porque pensa comigo, na introdução você fala sobre A e B, e no desenvolvimento 1 você fala sobre A, e no desenvolvimento 2 você fala sobre B. Então o corretor lê e já fala, pô, isso aqui está muito conectado. Então isso te ajuda na sua nota, principalmente na competência 3, que é a competência que as pessoas têm mais dificuldade. E por ser um parágrafo de resumo, você não precisa se preocupar muito em fazer um parágrafo muito grande. Eu mesmo gosto de fazer introduções pequenas, porque sobra mais espaço para eu fazer os meus desenvolvimentos. Eu acho essa dica aí excelente e que eu descobri lendo redações de nota 1000. Então eu já vi redações de nota 1000 com 4 linhas na introdução, 5, enfim. Eu não gosto de passar de 7 linhas, tá? Eu acho que 7 linhas já é um número muito bom, mas eu costumo fazer com 6 linhas. Eu acho o número aí perfeito e é isso aí. Bom, o modelo que eu mais gosto de utilizar na introdução é um modelo chamado RTT. R de repertório, T de tema e o outro T de tese. E o que significa tudo isso? Vamos lá. Nesse modelo de introdução, a gente já vai começar com repertório, tá? Um filme, uma música, uma série, enfim, você decide. Eu acho a introdução um momento perfeito para você trazer um repertório mais pertinente ao tema. Ou seja, um repertório que realmente fale sobre o tema, que traga ali elementos de que o tema está abordando. Então, por exemplo, se o tema é sobre cinema, seria muito interessante você trazer um filme sobre cinema, um filósofo que fale exatamente sobre o cinema, enfim, algo bem pertinente mesmo, algo bem ligado ao tema. Eu acho isso super interessante, porque também tem a possibilidade de a gente trazer repertórios que não são tão ligados assim ao tema. Não tem problema nenhum, porque eles não são tão ligados, mas você cria essa conexão e tá tudo bem. Porém, eu acho melhor você iniciar a sua introdução com o repertório mais pertinente possível. Por isso que eu gosto de utilizar filmes, porque eles são muito pertinentes. Eles sempre tem um filme para você usar ali em algum tema. Então, acho os filmes uma ótima forma de você começar a sua introdução. Mas também você pode utilizar uma série, uma música e tá tudo bem. Um livro, enfim. São várias as possibilidades, ok? E, claro, você começando com o repertório, você precisa explicar um pouco mais ali sobre ele, tá? Você não pode supor que o seu corretor já conhece o repertório. Não. Independente se seja muito conhecido ou não, você tem que explicar. Seja, sei lá, Harry Potter, Crepúsculo, Jogos Vorazes, que muita gente conhece, não importa, tá? Você tem que explicar ali como é que funciona o filme, qual é o repertório que você está trazendo. Você tem que deixar bem explicadinho mesmo. Talvez você esteja se perguntando, tá, Marcelo, mas como é que eu vou colocar esse repertório? Então, bora lá. Se existem várias formas, né, de você colocar um repertório, eu posso estar trazendo um vídeo mais só para falar sobre isso exatamente. Porém, as duas formas mais comuns de você usar um repertório é fazendo uma comparação de semelhança ou de oposição. E como funciona isso? Por exemplo, você traz um filme e no filme acontece exatamente aquilo que está no tema. Então você está aí comparando coisas iguais. Você pode falar que no filme tal acontece isso e isso. Já na realidade brasileira, isso também acontece. Ou você pode fazer uma comparação de contraposição. Exemplo,
você fala que no filme acontece isso, isso, isso e isso, porém, na realidade brasileira, isso não acontece, entendeu? Então, assim, você separa aí um período todinho para o repertório. Isso é muito, muito interessante. E o que seria período? É uma frase toda, é um período todo que vai terminar em um ponto. Então, assim que você falar sobre o seu repertório, você vai colocar um ponto e após o ponto você vai iniciar outro período com um conectivo. Então, se você começa aí com um filme, você pode começar o outro período com o fora da ficção, porque você trouxe um filme, você trouxe algo ficcional e após colocar esse repertório você pode falar fora da ficção, pananana. Por exemplo, fora da ficção isso também acontece, fora da ficção isso não acontece, entendeu? Você vai usar aí de acordo com o repertório. Esse fora da ficção é um conectivo, muito, muito bom. Mas você também poderia utilizar, por exemplo, fora da literatura, caso você fosse usar um livro, fora do documentário, além das telas cinematográficas. Aí você já está trazendo um conectivo. Por que você vai usar esse conectivo? Primeiro, porque vale ponto. Segundo, porque deixa mais coeso o seu texto. E terceiro, para você demonstrar que você parou de falar do repertório. Agora você vai falar sobre a conexão entre o repertório e o tema. Após ter colocado o repertório, você vai ir para o tema. Você vai mostrar qual é a relação entre o repertório e o tema. Isso eu já falei um pouquinho anteriormente, né? Por exemplo, o tema pode estar ligado a algo do filme ou não. Aí você vai criar essa conexão e colocar o tema. Não tem problema nenhum você colocar o tema da forma que vem na prova, com as mesmas palavras, não tem problema nenhum. Inclusive, isso é muito bom, porque evita você tangenciar na introdução ali o tema. Mas lembrando, você tem que trazer o tema problematizado. Você precisa deixar claro que o tema é um problema. Porque, por exemplo, o tema que foi em 2019, se eu não me engano, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Esse tema é ótimo, tipo, democratização do acesso ao cinema no Brasil é uma coisa muito boa. Porém, você tem que deixar claro na sua introdução que é um problema. E no caso, o problema é não existir a democratização. Então você pode colocar, por exemplo, a falta de democratização. Agora que você trouxe a conexão entre o repertório e o tema, você vai colocar outro ponto e vai iniciar o outro período com outro conectivo, tá certo? E aí o conectivo vai depender muito da forma que você está escrevendo. Agora a gente vai para a tese. A tese é muito, muito importante, tá? Na realidade, é a parte mais importante da sua introdução, ok? Na tese, você vai trazer ali o que é que vai ser falado durante os desenvolvimentos. Então, você já vai dar um spoiler para o corretor quais serão os assuntos do seu desenvolvimento 1 e 2, ok? Então, você pode começar aí a sua tese com um conectivo, por exemplo, esse problema, né, que é o problema que você falou antes, ocorre por causa disso e disso. Enfim, existem várias formas de você colocar a sua tese. E resumidamente, o que seria a tese? A tese é um argumento. É o argumento que você vai utilizar lá no desenvolvimento 1 e 2. Você pode colocar na tese, por exemplo, argumento de causa e causa. Então, você vai usar no argumento 1 uma causa que explica a existência do tema. E no argumento 2, outra causa que explica a existência desse tema. Outra forma que você pode utilizar é colocar uma causa no argumento 1 e uma consequência no argumento 2. Também tem pessoas que escrevem com pontos positivos no argumento 1 e pontos negativos no argumento 2. É bem difícil cair no tema que dá para você fazer isso, mas já vi em algumas redações no tema sobre a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Já vi também, tá bom? Mas aí varia muito. Ou também você pode trazer outros assuntos no seu argumento 1 e 2. Porém, a forma mais fácil e que mais dá certo e que as redações de nota 1000 mais fazem é você trazer aí no argumento 1 uma causa e no argumento 2 outra causa. E existem diversas causas, principalmente você vai encontrar nos textos motivadores. Também tem aquelas causas coringas, que servem para todos os temas e também as redações de nota 1000 utilizam, tá? Pode ficar tranquilo. E depois de ter colocado a tese, você vai pôr o ponto e você pode colocar outro período que eu acho opcional, porém eu sempre gosto, que é tipo um período para falar ali que você vai fazer uma conclusão. Por exemplo,
Portanto, percebe-se que tal problemática precisa ser solucionada. Então aí você já está mostrando ali que vai ter uma conclusão, entendeu? Eu acho muito bacana, mas é um período opcional, tá? Eu sempre gosto de colocar, sempre dá certo, sempre eu consigo colocar ali em poucas linhas, porque a minha letra é pequena. Inclusive, indico vocês a diminuírem a letra de vocês. E sempre dá muito certo, tá? Mas também, se você não colocar esse período aí conclusivo, também não tem problema. Então, bora agora para a análise de algumas introduções para você ter uma noção mais ou menos de como é que funciona na prática. E muita gente me pergunta como é que funciona o treinamento Redação Pronta e eu vou estar explicando aqui rapidinho. Bom, vamos lá. O treinamento Redação Pronta te entrega 3 redações prontas para você escolher qual que você mais gostou para utilizar nas suas redações. Não são modelos de redação, tá bom? São redações prontas. Elas vêm praticamente prontas, você só precisa colocar o tema e explicar mais sobre ele, tá bom? Então assim, você já vai receber repertório, argumentos também, tá? Você não precisa ficar pensando em argumentos, não, já tem os argumentos lá, tem os repertórios, tem a argumentação, tem também os conectivos, tem propósito de intervenção, enfim, para que mais completo do que isso? É o melhor método para você tirar aí um 900 mais em pouco tempo, mesmo sem saber quase nada sobre redação, porque você vai apenas copiar e colar. Então não é um mero modelo de redação que você encontra pela internet. Não, são redações praticamente prontas e que você vai aprender a utilizá-las em videoaulas bem rápidas e diretas ao ponto, que você consegue assistir aí no mesmo dia que entrar no treinamento. Então você leva aí menos de 1 hora para assistir todos os vídeos e já consegue aplicar e ter resultado nas primeiras redações. Então eu te garanto que se você aplicar tudo que eu te explico, você já consegue tirar aí 900 mais garantido. Lembrando, não é um curso que vai te ensinar a fazer uma redação. Não, ele vai te ensinar a aplicar as redações prontas. Se você quer aprender a escrever uma redação, é aqui no canal. Agora, se você já quer tudo pronto para apenas copiar e colar e já ter os seus 900 mais garantido, é lá no treinamento Redação Pronta. Eu vou estar deixando o link aqui embaixo e eu espero lá no nosso grupo do WhatsApp, tá certo? Agora vamos lá para uma análise de uma introdução perfeita, de acordo com tudo que eu te expliquei, tá bom? Bom, começando aqui, ó. No romance Fazendo Meu Filme, é interessante você colocar o nome da obra entre aspas, tá? De Paula Pimenta. O leitor acompanha a protagonista, Estefânia, uma jovem apaixonada por histórias cinematográficas e, por morar em uma capital brasileira e ter condições financeiras, frequenta o cinema constantemente. Aqui eu tô colocando um repertório que tem tudo a ver com o tema, que no caso é democratização do acesso ao cinema no Brasil. Mas eu só coloquei o repertório, eu preciso explicar qual é a relação. Então eu começo aqui, ó, contudo, que é um conectivo, que você está mostrando algo oposto. Aí continua aqui, ó. Contudo, diferentemente da realidade da personagem, no caso a Estefânia, muitos brasileiros não possuem o mesmo benefício, que no caso é o acesso ao cinema, né? Já que não há a democratização do acesso ao cinema no país. Eu coloquei em amarelo aqui o tema, tá certo? Isso ocorre, infelizmente, devido ao alto custo dos ingressos, assim como à irresponsabilidade governamental. Aqui é a minha tese, onde eu estou colocando 2 argumentos. No caso, o alto custo dos ingressos, e eu vou falar melhor sobre isso no desenvolvimento 1, e também aqui a irresponsabilidade governamental. Vou falar melhor sobre isso no desenvolvimento 2. Agora vem o último período, que é opcional, e diz assim: urge, pois. O pois, entre vírgulas, significa portanto, tá bom? É um sinônimo. Dilapidar a problemática que impede a garantia do direito à arte. Então, aqui eu finalizo a minha introdução com 4 períodos, tá? E também eu vou estar trazendo para vocês, logo a seguir, uma redação 1000 com 3 períodos. Agora vamos para a leitura da introdução, que tirou 1000, de Luiz Felipe, tá certo? E o tema é Os Desafios para a Valorização de Comunidades e Povos Tradicionais no Brasil. Ele começa da seguinte forma: o poeta modernista Oswaldo de Andrade relata em Erro de Português que, sob um dia de chuva, o índio foi vestido pelo português. Aí ele explica, né, que é uma denúncia à aculturação sofrida pelos povos indígenas com a chegada dos europeus ao território brasileiro. Aqui ele traz acredito que seja um poema, né, que fala sobre aí a aculturação sofrida pelos indígenas. Aqui está trazendo um repertório que tem tudo a ver com o tema.
Logo a seguir, ele explica por que ele escolheu esse repertório, certo? Ele coloca assim, ó. Paralelamente, no Brasil atual, há a manutenção de práticas prejudiciais. E nesse trecho aqui, ele deixa claro, né, que hoje em dia acontecem as mesmas coisas que antes. Então, acaba sendo aí uma herança histórica, né? Ok. Aí ele continua da seguinte forma. Não só aos silvícolas, mas também aos demais povos e comunidades tradicionais, como os pescadores. Isso aqui foi muito bom ele ter colocado, porque ele não foca apenas nos indígenas, ele também fala sobre os outros povos e comunidades tradicionais. No caso, se ele falasse apenas sobre os indígenas, isso seria um tangenciamento, porque o tema em si não é só sobre indígenas, é sobre valorização de comunidades e povos tradicionais, ou seja, inclui diversos povos, inclusive os pescadores. Aí ele finaliza, né, a sua introdução da seguinte forma: com efeito, atuam como desafios para a valorização desses grupos a educação deficiente acerca do tema e a ausência do desenvolvimento sustentável. Então aqui a gente percebe que é a tese, tá, com os dois argumentos. No caso, o argumento 1 seria educação deficiente e o argumento 2, ausência do desenvolvimento sustentável. Então ele vai falar melhor sobre isso em cada desenvolvimento, certo? Geralmente a tese é o último período ou o penúltimo. Então aqui a gente percebe que nesse caso é o último. Então vamos lá para um resumo bem rapidão da introdução. Então bora lá. Bom, a introdução é um parágrafo de início, tá? Então você tem que trazer todo o resumo do seu texto. Tem que ter no máximo explodindo 7 linhas e no mínimo 4. Você precisa separar 3 períodos para a introdução, de 3 a 4. O primeiro período você vai trazer um repertório. No segundo você vai trazer a relação entre o seu repertório e o tema. Então você já vai ter que colocar o tema lá problematizado. No terceiro período você precisa colocar os seus argumentos, que é a sua famosa tese. E no último período, que é um período opcional, você vai colocar ali um período conclusivo, dando a ideia de que vai ter uma proposta de intervenção, como já falado no vídeo. Cada um desses períodos, eles são ligados por conectivos intraparágrafo. E o que significa isso? Um conectivo que vai ligar cada período. Então esse é o basicão, o básico do básico, resumo de milhões da introdução, tá bom? Então esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem outro vídeo trazendo frases prontas para você apenas copiar e colar na sua redação, comenta aqui embaixo que eu vou estar providenciando, tá bom? Então é isso, um beijo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e até depois.